Irmãos, paz seja com todos. A gente vai começar aí mais uma aula e eu regravei essa aula, estou regravando essa aula, amém? Vamos lá. Talvez você tenha visto ela logo no começo aí, né? E ela dá uma travada com 30 segundos. Então agora eu acho que não vai dar esse problema que eu estou usando uma nova tecnologia. Vamos lá. Vamos falar do sonho de Nabucodonosor? E qual que é a importância do sonho de Nabucodonosor para o estudo do livro de Apocalipse? Irmãos, a importância ela é total, tá? Vamos lá. No livro, vamos ver aqui. No livro de Daniel, capítulo 2, o que a gente tem? A gente tem a demonstração. Quando Nabucodonosor ele tem um sonho e ele vê uma estátua que ela é composta de vários metais, vários tipos de metais. Então nós temos aí prata, ouro, prata, bronze, ferro e barro com ferro. O que significa isso para o estudo do Apocalipse e o que significa isso para nós? Cada parte da estátua representa um reino, ok? Representa um reino. Cada uma das partes. A cabeça nós vamos ver que representa cada um deles. Só que quando a gente fala no âmbito da Bíblia, Deus mostra para o homem as coisas de forma através de coisas que não são espirituais, que são coisas 100% terrenas, ok? E Deus mostra para Nabucodonosor, através dos metais, quem são os reis que virão depois do reino da Babilônia, quais são os reis que virão, e através de metais que são coisas materiais. Só que Deus fala com Daniel a respeito desses mesmos reinos através de animais que são formas de vida e são figuras espirituais. Então veja, é a mesma revelação, só que de pontos diferentes, ok? De pontos de vistas diferentes, totalmente, completamente diferentes. Uma coisa interessante que a gente precisa ver. Quando Nabucodonosor teve esse sonho, ele chegou para os magos da Babilônia e falou: gente, é o seguinte, essa noite que passou eu tive um sonho, eu fiquei muito perturbado e eu quero que vocês falem para mim o que eu sonhei e qual é o significado do sonho. Olha só, o que foi que eu sonhei e qual que é o significado do sonho. Os magos da Babilônia ficaram quase malucos, porque assim, o que eles iam falar? Um dos sábios falou: olha, não há homem na terra que é capaz de te dar a revelação disso, ó rei. Aí o rei, enfim, ele fala que vai matar todos os magos, etc. E Daniel se retira para orar com seus amigos. E o que acontece? Deus revela para Daniel qual foi o sonho de Nabucodonosor. E aqui nós temos um negócio muito legal, que acontece o seguinte: ele vira: ó rei, o senhor sonhou isso e aquilo outro. E nós vamos ver hoje, do ponto de vista geográfico, esses reinos e o que esses reinos fizeram. Isso é do ponto de vista não espiritual, do ponto de vista humano. Na outra aula, nós vamos ver cada animal que Deus revelou para Daniel. Ele revelou o mesmo sonho a respeito das mesmas coisas, mas através de figuras de animais. E o que isso representa e o que isso impactou e vai impactar no livro de Apocalipse. Amém? Vamos ver? Vamos lá. Bom, aí você tem aí uma estátua, tá? Aí nós temos aí alguns metais, ok? E cada metal representa um império. O ouro representa a Babilônia, o Império Babilônico. O segundo, o braços e peitos de prata, representa o Império Medo-Persa. O quadril de bronze representa o Império Grego. E isso é muito importante para nós, tá? O metal, ferro, representa o Império Romano. E olha só, são duas pernas. Uma são as divisões do Império Romano do Oriente
e do Império Romano do Ocidente. E os pés, que são barro com ferro, é o Império Romano restaurado, tá? E nós já vamos ver nas próximas aulas o impacto disso para a igreja, enfim, para os nossos estudos que nós estamos fazendo, tá bem? Vamos lá. Olha só, o tamanho do Império Romano, aliás, perdão, do Império Babilônico. Foi o Império do Ouro. Por que ele é o Império do Ouro? Porque assim, ó, ele foi o império que ele estabeleceu, ele foi assim, eu acho que foi o maior império da Terra, da sua época, ele era o maior império da Terra. E ele estabeleceu algumas bases que nós trazemos até hoje para os reinos que nós temos hoje. Por exemplo, bases como bases legais. As primeiras leis saíram todas do tronco do Império Babilônico. Outras coisas importantes também que nós temos para o dia de hoje. As primeiras línguas misturadas. Por exemplo, a língua aramaica. O que era a língua aramaica? Era uma língua misturada entre o babilônico, o caldeu, hebraico, um pouco de egípcio, tudo misturado. Era quase como se fosse um portunhol nosso. Por que isso tudo? Porque eles iam conquistando os impérios e eles iam anexando esses impérios e as culturas desses impérios e o conhecimento e as religiões desses impérios. Todos a cultura deles. E isso tudo foi a primeira forma de nós termos até mesmo sincretismo religioso, nós termos, enfim, a subjugação de deuses, substituição de cultos, enfim. Nós tivemos uma série de coisas que os babilônios fizeram, que reflete até mesmo nos dias de hoje. Ok? Nós falamos das leis e tudo mais, mas, por exemplo, quando nós falamos de sincretismo religioso, começou lá. As coisas já começaram lá. A confusão dos deuses. Ok? Que nem, por exemplo, hoje a gente vê Diana dos Efésios com Semíramis, Tamuz confundindo com o menino Jesus, que confunde com Horus. Enfim, é uma bagunça. Todo esse sincretismo já existia naquela época e nós começamos a trazer para nós, entendeu? Que, por exemplo, a confusão não, o alinhamento entre os santos da Igreja Católica do Candomblé. Isso aí não é novo, isso aí já é uma coisa que existia desde a época da Babilônia. Próximo, quando a Babilônia caiu, e nós vemos isso, todas essas histórias aí, nós vemos boa parte da questão espiritual no livro de Daniel. O império que engoliu a Babilônia foi o Medo-Persa, ok? A Medo-Persa ela foi desde a Grécia até o Egito, ok? E conquistou até territórios até próximos da fronteira da Índia. O que acontece aí na Medo-Pérsia? No período babilônico, o povo de Israel ele foi levado cativo para a Babilônia. Ok, o templo foi destruído, enfim. E é no tempo da Medo-Pérsia que o povo de Israel começa a voltar para Jerusalém. Tanto é que os judeus daquela época acreditavam que o Messias, que era o libertador de Israel, era Ciro, o Grande, que foi um rei persa, que não tinha nada a ver com o Messias. Aí nós já começamos uma doutrina de substituição de uma figura divina por uma figura humana. Ok? Então nós já temos aí algumas características muito próprias, ok, de substituição daquilo que é divino pelo aquilo que é humano. Olha só para vocês verem como essas coisas elas vêm sendo empurradas através da história da humanidade, vêm sendo acrescentadas com outras coisas, e o final delas vai acabar em tudo que a gente viu, por exemplo, que a gente vai ver lá no livro de Apocalipse. Ok? O que acontece com a Medo-Pérsia? Chega um dado momento que um filho de um rei grego, Alexandre Magno da Macedônia, ele acaba sendo, o pai dele acaba morrendo e acaba virando o rei da Macedônia. E ele começa a expandir o reino grego e ele vence os medos e os persas. Ele consegue vencer
os medos e os persas. Ah, detalhe, ele tinha 26 anos de idade quando ele virou rei do mundo, Alexandre o Grande. E nós vamos ver isso, neste slide, olha só. O Império Grego, ele engoliu todo o Império Babilônico e todo o Império Persa. Só que o Império Grego, ele tinha uma característica muito particular. Característica particular, aliás, várias, né? Mas vamos citar algumas. Primeira característica muito particular, ele transformou o mundo, ele pegou a língua do mundo e estabeleceu uma linguagem mundial, que era o grego. Ou seja, aquele mundo dos persas e dos babilônios que falava aramaico, que era a mistura de tudo, todo mundo entendia mais ou menos todo mundo, acabou sendo helenizado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos passaram a ser falantes do grego, era obrigatório no império. Alexandre ele estabeleceu várias alexandrias, várias bibliotecas, e a língua principal era o grego. Tanto é que a nossa primeira versão de Bíblia, como a gente conhece, foi escrita na época do Alexandre o Grande. Agora, olha só, quando Alexandre morreu, o império dele foi dividido entre seus 4 generais, que a gente vê aí, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses generais, eles estabeleceram seus cultos e eles proibiram os cultos, ok? Proibiram os cultos. Eu ver se vocês vão ouvir de novo na próxima aula. Mas esses generais, principalmente Seleuco, ele proibiu os descendentes, né, de Seleuco, eles proibiram o uso da religião, ok? Judaica, e proibiram qualquer tipo de escrita religiosa durante o seu período de reinado. O que isso quer dizer para nós? Sabe aquela página da Bíblia que todo mundo fala que Deus ficou em silêncio durante 400 anos? Que não tem silêncio de Deus coisa nenhuma, tá? Não tem silêncio de Deus. Na próxima aula eu dou todas as referências que não tem silêncio de Deus e que se Deus se silenciar nós estamos no inferno. O que acontece? Ele proibiu de escrever qualquer coisa. Então não teve silêncio de Deus. É que não podia escrever. Inclusive o nome de Deus, como era pronunciado na época do antigo, até o povo ir para o cativeiro da Babilônia, ele teve que ser mudado para um outro nome. Desculpa. Ele teve que ser mudado para um outro nome, que é o nome de o judeu até hoje chama ele de Hashem, o Eterno, ok? E era um outro nome, tá? Então por quê? Porque nesse período foi proibido qualquer tipo de escritura, adoração a Deus e outros deuses que não fossem o Deus de Seleuco, tá? Depois que esse Império Grego caiu, logicamente nós temos o maior império do mundo, que é o Império Romano. E o Império Romano, ele estabeleceu as suas prefeituras ou as suas regiões administrativas, tá? E na Europa, em especial na Europa, tá? Na África, na Ásia, não, mas na Europa, nós temos 10 regiões administrativas romanas, representando os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, parte de ferro, parte de ferro, parte de barro, amém? 10 regiões administrativas: Espanha ou Espanha, Gália, Bretanha ou Britânia, Itália, Dalmácia, Trácia, Macedônia, as ilhas do Peloponeso, a Dácia e depois a Germânia. 10 reinos. E a Germânia tem um papel fundamental dentro dessa ideia, ok, de Império Romano, porque o Império Romano, a partir do momento que ele desaparece, ok, as regiões da Europa as regiões administrativas
acabam sendo subdivididas pelos bárbaros, enfim. Vai um bárbaro daqui, bárbaro dali, e eles fundam seus reinos e depois viram os reinos que a gente conhece. Por exemplo, o reino da Gália, posteriormente passou a se chamar Frância, que depois a gente conhece como o reino dos francos, que é a França. A região da Espanha, que depois acabou sendo subdividida, e de um lado nós tivemos os portocalenses e os espanhóis, do outro lado que Portocalos virou Portugal. Na região da Germânia, a gente tem várias e várias nações que saíram dali. A gente tem os austríacos, até mesmo os poloneses, apesar deles não serem germânicos, tá? Eles não serem do tronco falante do germânico, mas os poloneses. Nós temos os outros povos, por exemplo, os povos de origem nórdica, suecos, noruegueses, dinamarqueses, ok? Da região da Dalmácia, a gente tem Império Húngaro, o Império Húngaro, que depois se juntou com a Áustria, que virou Austro-Húngaro, a Dácia, a região da Romênia, que é o Império da Romênia, Macedônia são as regiões gregas, a região da Trácia, ela acabou sendo vinculada hoje, ela faz parte da região administrativa de Istambul, que faz parte da Turquia. A região da Dalmácia também são aqueles povos de origem eslava, ok? Tipo sérvios, croatas, são esses povos que deram origem a esses, né? Montenegrinos, albaneses, são esses povos que saíram tudo da região da Dalmácia, ok? E o que acontece? Por que a Germânia é importante? Porque assim, como eu falei, se fragmentou o Império Romano em vários impérios menores. Aí surge um cara na França chamado Carlos Magno, isso durante a Idade Média já. Notem que nós já estamos na Idade Média, tá? Surge um cara chamado Carlos Magno. Esse Carlos Magno, ele passou a ser conhecido como Sacro Imperador Romano Germânico do Oriente, ou do Ocidente, ok? Sacro Imperador do Império Romano Germânico do Ocidente. Gente, essa titulação, ela está diretamente vinculada a uma titulação que foi passada de geração em geração pelos reis alemães e pelos governadores alemães. Embora Carlos Magno não era de origem alemã, ele era de origem francesa. Ele era filho de um cara chamado Pepino o Breve, que também não era rei. Ele simplesmente ganhou o trono de um rei que faleceu sem deixar filhos. E esse cara, ele espalhou a descendência dele por toda a Europa. Toda a Europa, praticamente, família real europeia, todos eles, quase que absolutamente todos eles, têm um pezinho lá na descendência de Carlos Magno. E aí é quando a gente começa a ver o seguinte, que a gente começa a ver os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, ele aparecendo de novo, se restaurando de novo, mas parte em ferro, parte em barro. Por exemplo, o Império dos Francos, por exemplo, os francos e os bretões, que era da Britânia, eles até 1914, mais ou menos, os franceses e os ingleses, eles eram extremamente rivais. Só que se tem um povo que o francês acho que odeia mais do que o inglês, é o alemão. Por quê? Porque eles são povos rivais. As maiores guerras do mundo aconteceram por causa dos dois. Simples assim. E por incrível que pareça, os austríacos, eles não topam os alemães porque são povos mais antigos. Existia um outro reino, que era um reino praticamente meio que militarizado, chamado Prússia, que era sobre governo alemão. E o mais incrível é o seguinte, todos os povos de fala germânica eram governados pelo Sacro Imperador Romano Germânico do Ocidente. Todos.
até que Napoleão veio e acabou com esse título aí e acabou com tudo. Entendeu? Mas toda a família real europeia tem um pé na descendência desse cidadão aqui. Vamos ver uma coisa? Olha só. Vamos ver um negócio importante. A gente está vendo 3 figuras aí e uma figura de uma metralhadora logo embaixo. Olha só para vocês verem. Na visão de Daniel fala o seguinte, que os pés, parte de ferro, parte de barro, eles não se ligavam. Eles davam-se em casamento, mas eles não se ligavam. Ok? Não juntava liga, porque o ferro e o barro não se unem. Ok? São elementos diferentes, são coisas totalmente diferentes. Aí a gente tem 3 fotos. O primeiro cara, ok? Mais clarinho, aqui, é o rei George V da Inglaterra. Ele é bisavô, eu acho que ele é bisavô da rainha Elizabeth II. Se bem que eu acho que a Elizabeth II era a avó dele, viu? Porque a Elizabeth, ela é uma rainha eterna, mas tudo bem. Esse cara aqui é o bisavô. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha assessora para assuntos especiais, entendeu? Minha diretora, ela não gosta que eu fale essas coisas, mas eu falo. É? Minha diretora. Não, é esse cara, esse primeiro é o George V, rei da Inglaterra. O cara do meio, o de bigode que parece uma asa de gaivota aberta, é o Wilhelm II. Wilhelm II da Alemanha. E o outro cara do canto é o czar Nicolau II. Esses 3 caras, eles são primos. Inclusive, o rei George V e o Nicolau II, se vocês forem procurar uma foto deles, George V é o rei da Inglaterra, Nicolau II é o czar da Rússia. Foi o último czar russo. Se vocês procurar uma foto dos dois juntos, eles parecem gêmeos. Porque eles são primos de tão primeiro grau que eles parecem ser praticamente irmãos. E esse cara do meio é primo dos dois. O que aconteceu? Por causa de uma manobra lá, problemas lá entre eles, a Bíblia cumpriu certinho. Eles se dão em casamento, mas eles não se ligam. Quer um exemplo disso? Aqui, essa foto de baixo, a gente está vendo aí uma metralhadora da Primeira Guerra Mundial. Esses 3 caras entraram em guerra. Os 2 do canto contra esse do meio. Eles entraram em guerra junto com outras nações. Porque é o seguinte, eles entraram em guerra, mas mesmo sendo primos, Isaac, mesmo sendo primos, sabe por quê? Porque eles se dão em casamento, mas eles não se ligam. Foi exatamente conforme o sonho que Nabucodonosor teve a interpretação de Daniel. Vamos ver mais um? Aqui nós estamos vendo uma coisa interessante. Nós vimos 10 reinos, 10 prefeituras romanas, províncias romanas, que se dividiram em 10 reinos europeus. E hoje essas 10 famílias são as 10 famílias reais mais ricas da Europa. E eu vou falar uma coisa para vocês. Todas elas têm a ligação na descendência do Sacro Imperador Romano Germânico do Ocidente. Família real inglesa, belga. E a família real inglesa, elas têm um tronco germânico direto. Tanto é que a casa de Windsor só virou Windsor, que é a casa real da rainha da Inglaterra, só virou Windsor depois da Primeira Guerra Mundial. Porque até a Primeira Guerra Mundial eles eram Witting, que era alemão, reino alemão. Família real, aí a primeira foto, ok? De cima, ok? Nós vamos seguir a sequência da esquerda para a direita, ok? Ou da direita para a esquerda para você, ok? E de cima para baixo. Família real inglesa, a do meio a belga. Esse do cantinho que parece conto de fadas é da Noruega. O cara de baixo com a menininha é da Espanha. Do outro lado, da Dinamarca, os de azul. A tiazinha segurando o buquê da Suécia.
Essa moça que está de verde acompanhando o casal é da Holanda. O cara com os dois bebês dando tchau é de Luxemburgo. Não, de Mônaco. O casal do centro, pequenininho, Luxemburgo. E o tiozinho com a outra senhora, Liechtenstein. São os 10 reinos mais poderosos e ricos da Europa. Só que assim, eles são poderosos, eles são ricos, são todos primos, mas assim, nem todos se dão bem. E se tiver que ter uma guerra, eles vão se matar. Você não tem a menor sombra de dúvida. Por quê? Porque o ferro e o barro não se ligam. Só para vocês terem uma noção, a última foto do canto inferior, tá? Para vocês aí seria o canto inferior esquerdo, que é o senhorzinho com a senhorinha. Eles são do Principado de Liechtenstein. O Principado de Liechtenstein é uma cidade-estado que fica mais ou menos ali na fronteira da França com a Suíça, eu acho, se não estiver enganado. É um país do tamanho de Vila das Mercês, se não for menor, hein, que Vila das Mercês. Eles têm mais dinheiro que 2 Brasis inteiros juntos, para vocês terem uma noção como esse pessoal tem dinheiro, ok? E quando que nós, para que nós precisamos controlar as pessoas, sendo que nós podemos controlar o dinheiro delas? Guarde essa frase, porque essa frase nós vamos usar lá na frente. Amém? Bom, por enquanto é só. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E eu te espero na próxima aula. Que Deus te abençoe.